Vamos falar então da nossa Parashá Shlach. Tem alguns que falam Parashá Shlach Lechá. Parashá, infelizmente, como a gente já conhece, o próprio nome já fala bastante dessa Parashá. Shlach, envie, mande. O povo judeu acabou de sair, a gente está desde o comecinho da Parashá Bamidbar, falando um pouquinho da cronologia aqui do que está acontecendo com o povo judeu. O povo judeu estava durante todo o Sefer Shemot, o povo judeu ficou acampado no Har Sinai. Por quê? Porque recebemos a Torá, quer dizer, a gente saiu do Egito, 50 dias depois a gente já se aproximou do Har Sinai, já começamos a receber a Torá. Moshe sobe 40 dias para receber toda a Torá. A gente, na verdade, não recebeu a Torá em Shavuot, foram os 10 mandamentos que foram transmitidos para o povo judeu. Muitos comentaristas falam que toda a Torá estava incluída aqui nos 10 mandamentos, mas Moshe vai ficar 40 dias no Har Sinai, e o povo judeu vai, infelizmente, já cair no seu primeiro grande erro, que é o retaegel, o bezerro de ouro. Tudo isso lá no Sefer Shemot. Não se preocupem, não errei a Parashá. Estamos construindo aqui a nossa cronologia do povo judeu. Então, o povo judeu tem que ficar mais 40 dias, Moshe Rabbeinu implorando pelo perdão do povo judeu, mais 40 dias para receber as Luchot Shniot, as segundas tábuas, já que as primeiras Moshe Rabbeinu ele acabou quebrando, quando ele viu aquela cena das pessoas cantando, dançando em volta do bezerro de ouro, aí foi demais para ele, ele não aguentou ver aquela cena. Óbvio que a gente sabe que os nossos grandes tzadikim, eles eram canaim, eles tinham um zelo pela honra de Deus muito forte, eles não suportavam ver um desrespeito assim tão aberto com o Criador do mundo. Então, Moshe Rabbeinu ele acaba quebrando aqui as primeiras tábuas, então mais 40 dias para receber as segundas tábuas, e assim o povo judeu já está 120 dias estacionado lá no Har Sinai. Mais ainda agora, como teve o Retaegel, vai ter que vir o conserto do Retaegel, que vai ser a construção do Mishkan. O Mishkan ele vai sendo construído, ele leva alguns meses para terminar toda a construção do Mishkan, e ele vai ser inaugurado no Rosh Chodesh Nissan, quer dizer, quando estava quase completando um ano do povo judeu no deserto. A gente completou aqui, teve a inauguração do nosso Mishkan, e a gente vai cumprir aqui no primeiro ano, já começo do segundo no deserto, vai ser o nosso primeiro Seder de Pesach, o nosso primeiro Korban Pesach, que a gente vai fazer no deserto. Na verdade, já falamos sobre isso, o primeiro e último que a gente vai fazer no deserto. Durante todo o tempo que a gente estava no deserto, não foi feito o Brit Milá no povo judeu, e por isso, quem não faz o Brit Milá em si mesmo ou nos seus filhos, não tem o direito de fazer o Korban Pesach. Então, não teve Korban Pesach, já que eles não fizeram o Brit Milá nos filhos. Por que não fizeram o Brit Milá? Porque eles começaram as viagens do povo judeu, e aqui tem risco de vida dos bebês morrerem durante a viagem. Então, o povo judeu, por cuidado com os bebês recém-nascidos, não fizeram Brit Milá nos seus filhos. Então, o que acontece? Ficamos, então, quase um ano lá parado no Har Sinai, estacionados, acampados aqui no Har Sinai praticamente, porque teve a saída do Egito, tiveram as primeiras viagens também, obviamente, nesses 50 dias até que a gente recebeu a Torá, mas vamos dizer que praticamente um ano a gente ficou parado, e logo depois que completou esse um ano, finalmente Deus fala para Moshe Rabbeinu: olha, agora já tem o Mishkan, vamos levantar âncora, vamos zarpar, vamos partir para Eretz Israel. Eram pouquíssimos dias, a gente estava na porta do paraíso, e a gente, de novo, vai dar com a cara na porta. Quer dizer, a primeira vez foi o Retaegel, fizemos um erro absurdamente grave, por mais que tenha toda a forma de entender o Retaegel, o bezerro de ouro. Não, na verdade não era um deus, era um intermediário, era no lugar de Moshe Rabbeinu. Eles acharam que Moshe tinha morrido, pode ter 1 milhão de explicações, mas Deus deixou bem claro: eu quero destruir esse povo, porque eles não estão merecendo entrar na terra de Israel. Moshe rezou, eles receberam mais uma chance, e novamente eles vão cometer um erro gravíssimo. E se a gente for olhar a linguagem aqui da nossa Parashá, o erro ele teve aqui a mesma força, pelo menos alguma coisa muito parecida,
com o Retaegel, porque novamente Deus fala para Moshe Rabbeinu: Moshe, se afasta desse povo, eu vou destruir esse povo todo de uma vez só e eu vou recomeçar um povo através de você, porque eu não aguento mais esse povo aqui, eles chegaram no limite, não dá mais. Já é a 10ª vez que esse povo está me testando, assim a gente fala todo Kabbalat Shabbat, a gente fala esse Teilim de David Amelech, 10 vezes esse povo me testou, e até que eu cheguei no momento e eu jurei que esse povo não vai entrar na terra que eu prometi para os antepassados deles. Então, estamos falando aqui, nesse Teilim, que a gente lê todo o Kabbalat Shabbat, a gente está falando sobre esse momento aqui, essa 10ª vez que o povo judeu irritou Deus. O Rashi, ele traz, inclusive, nessa paraxá, está escrito isso das 10 vezes que o povo judeu irritou Deus, e o Rashi, ele menciona, ele traz aqui o Talmud que fala onde foram as 10 vezes, desde a saída do Egito, na abertura do mar, eles já reclamaram de Deus. Ah, Deus, era melhor ter deixado a gente no Egito do que matar a gente aqui. E também reclamaram do mar. A gente viu, infelizmente, nas parashot anteriores, todas as reclamações e reclamações de barriga cheia. Deus, ele começa a castigar o povo de maneira muito dura, mas vamos dar mais uma chance. Vamos castigar os transgressores, mas vamos lá, vamos de novo, de novo, de novo. Chegou na 10ª vez, a verdade que o número 10, ele representa um pacote fechado, quer dizer, tem os 10 mandamentos, tem as 10 pragas do Egito, o número 10, ele representa algo fechado, então 10 pessoas no minyan, então chegou 10, fechou o minyan, quer dizer, já temos um minyan, já temos um grupo, então aqui 10 erros do povo judeu, a paciência de Deus chegou no limite, entre aspas, obviamente, Deus não tem limite na paciência dele, mas dentro das regras que Deus colocou no mundo material, Deus falou, acabou. Eles chegaram no nível de destruição de novo, quer dizer, mesmo nível que eles chegaram no Retaegel, novamente chegamos no nível de merecer a destruição completa, e novamente Moshe tem que implorar pelo povo: Deus, por favor, não faz isso. E por que não faz isso, Deus? Pelo teu grande nome. Vai ser um Hilul Hashem, vai denegrir o teu nome no mundo. Sabe o que os povos vão dizer? Que você teve força para tirar os judeus lá do Egito, porque era só o Paró, era um rei só, mas que você não tem força, Deus, para colocar esse povo dentro da terra de Israel. Tem 31 reis, para quem está acompanhando as nossas aulas de segunda-feira do Tanar, todas as guerras que a gente teve da conquista de Israel eram reis muito poderosos, quer dizer, se não fosse um milagre, milagres abertos de Deus, a gente não teria conseguido conquistar a terra de Israel realmente. Mas aqui o que está acontecendo? Deus falou: chega, chega, não dá mais, esse povo não vai entrar, como está escrito lá no Teilim, e assim eu jurei na minha fúria, esse povo não vai entrar no meu descanso, na minha terra prometida, esse povo não vai entrar, aquela geração perdeu o direito. Se a gente questionar, peraí, o que aconteceu? Vamos só recapitular. O povo judeu estava entrando aqui na terra de Israel, eles já poderiam entrar e já iam ter as conquistas, já iam acontecer os milagres abertos, talvez até maiores do que aconteceram realmente com o Yoshua lá para frente. Talvez o povo estaria num nível ainda mais elevado e os milagres seriam ainda maiores. Imagina com Moshe Rabbeinu conduzindo o povo e, infelizmente, eles vão pedir: nós queremos meraglim, nós queremos mandar espiões para ver o que está acontecendo na terra de Israel. Isso mostra uma desconfiança de Deus. Ah, mas peraí, Moshe Rabbeinu, ele aceitou, e fora isso, o Yoshua também mandou espiões. Quando ele assumiu a liderança, ele foi entrar em Eretz Israel, ele mandou o Pinhas e o Kalev, ele mandou 2 espiões também para espionar a terra, completamente diferente. O Yoshua, ele queria um pouco de um report, ele queria as informações, como os habitantes de Canaan estão vendo o povo judeu, ele sabia que está todo mundo com medo, ele quer tranquilizar o povo. Olha, vocês vão ver, eles estão morrendo de medo do povo judeu, eles estão derretidos de medo. Então, era isso que ele queria e foi isso que ele conseguiu. Através do Kalev e do Pinhas, eles voltaram falando: olha, a gente esteve lá em Israel, eles estão apavorados, eles estão com muito medo, eles ficaram na casa da Arahav. Tudo isso, para quem quiser, está lá no Sefer Yoshua, nas nossas aulas de segunda-feira. Então, o ponto é que o povo não confiou em Deus aqui.
o motivo de enviar os espiões é um motivo completamente equivocado, quer dizer, o envio dos espiões não teria nada de errado. O problema é a motivação. E a gente sabe o conceito de haverá, gorer e taverá. Uma transgressão, ela leva a uma outra transgressão, que leva a uma outra transgressão, e assim vai até, infelizmente, chegar em níveis cada vez maiores de transgressão. O povo judeu começou desconfiando de Deus, queremos mandar shlichim, queremos mandar espiões aqui, intermediários, para olhar a terra para a gente, ver se realmente a terra é boa, para ver se a gente vai conseguir conquistar ou não. Como assim? Deus já prometeu, Deus já falou, essa terra vai ser de vocês, eu vou entrar junto com vocês e eu vou conquistar. Vocês assistam de camarote os milagres, a gente viu isso, tudo no Sefer Yoshua, a conquista milagrosa de Eretz Israel, mas o povo, infelizmente, vai causar aqui um grande tropeço, vão cair aqui num erro muito grave, estão duvidando da bondade, da misericórdia infinita de Deus e pedem para mandar os espiões. Moshe Rabbeinu tem várias explicações por que ele concordou com isso. É óbvio que estamos falando aqui de uma geração chamada Dora Deá, a geração do conhecimento, a geração que recebeu a Torá, que viu Deus frente a frente lá no Har Sinai. Não pode ser que eles eram tão baixos de, não confiamos em Deus, vamos mandar meraglim, vamos mandar espiões. Não, a coisa foi muito mais sutil. Veio vestida com cara de Lechem Shamayim, vamos fazer da melhor maneira possível, a gente quer entrar na terra, então vamos ver como que a gente vai entrar na terra da melhor forma, quer dizer, era muito mais sutil, óbvio. A Torá ela vem ressaltar de uma forma meio grosseira aqui o erro do povo judeu, mas obviamente a coisa não foi assim tão escancarada. Teve aqui toda uma roupagem de Lechem Shamayim, mas a gente vai ver até os Meraglim, eles tinham uma desculpa na ponta da língua. Por que eles voltaram falando mal da terra? Se estamos falando de tzadikim, como de repente, do dia para a noite, eles viraram Erechaim, não dá para entender. Imagina juntar um grupo de 12 Rabanim, os maiores da geração, e 10 voltarem fazendo averot gravíssimas. Não combina, não está encaixando. Então, óbvio que tem muitas explicações, que a coisa foi bem mais sutil, e o Satan, o Yetzer Hará, ele sabe trabalhar, ele vai envolvendo a pessoa acha que ele está fazendo Lechem Shamayim, e no final das contas ele está fazendo uma gigantesca transgressão. Esse é o modo de modus operandi do nosso Yetzer Hará. Precisamos aprender para a nossa vida. A gente também vai entrando, né, nas nossas desculpas, nas nossas justificativas para fazer as coisas erradas, e uma transgressão traz outra transgressão. Uma vez, interessante, numa aula, alguém me comentou, falou, Rav, olha, me aconteceu uma história incrível. Eu tive um Yetzer Hará, eu já estava kasher 100%, uma pessoa que é Baal Teshuvah, eu já estava 100% kasher, eu acabei tendo um Yetzer Hará, eu estava com um pouco de fome, entrei num lugar não kasher para comer, dentro desse lugar não kasher eu conheci uma pessoa não kasher também, e quer dizer, a gente sabe que o Yetzer Hará sabe trabalhar. Quer dizer, começou com a vontade de comer uma coisa não kasher, e isso levou para uma consequência muito mais grave. E assim funciona o nosso Yetzer Hará. Então, o povo vai escutar o report, essas informações negativas que os espiões vão fazer, e eles vão chorar. E Deus vai ficar furioso. Espera aí, só porque eles choraram, também difícil entender por que Deus ficou tão bravo. Eles escutam 10 tzadikim, falam que a terra ela é muito difícil, a terra é impossível conquistar, é uma terra que engole os seus habitantes. Quer dizer, se a gente escutasse, vamos tentar se colocar no lugar dos espiões, muito moleza, né? Aí falar, que absurdo do povo, vamos tentar se colocar no papel aqui do povo naquela época. Teve alguém que contou, algum rebbe grande, ele contou que ele lembrava de encarnações passadas, perguntaram, na época do Korah, de que lado você estava? Ele falou, não, eu estava em cima do muro, eu estava no meio. E aí falou para ele, não, mas que absurdo, como assim você estava em cima do muro? Você não está entendendo, aquela geração está em cima do muro, não ser puxado atrás do Korah era um milagre, estava de muita força para estar em cima do muro, quer dizer, para estar do lado certo era só realmente para os
para os gigantes. Não era fácil, não foi um teste fácil. Por que esse choro, ele foi considerado por Deus algo tão grave e esse dia ficou marcado como um choro para todas as futuras gerações? Esse dia era Tisha B'Av, era o dia que ficou marcado a destruição dos nossos 2 templos sagrados e outras tragédias, expulsões do povo judeu, expulsão da Espanha em Portugal, perseguições, pogromim que aconteceram na história, tudo isso por causa desse choro. Mas quer dizer, o que esse choro tem de tão grave, de tão feio? Então a resposta é que na nossa paraxá a gente não vai encontrar isso. A gente vai encontrar isso, sabe onde? Lá na paraxá Dvarim. A paraxá Dvarim, que é o Mishneh Torá, a repetição da Torá, quando Moshe Rabbeinu vem fazendo a recapitulação, entre aspas, dos melhores momentos da Torá. Óbvio que o que ele quer é chamar a atenção das pessoas pelos erros que eles fizeram. Então, óbvio que apesar de ser uma repetição, mas Moshe vai acrescentar aqui muitos detalhes que fazem toda a diferença do mundo. Um dos detalhes, Moshe vai acrescentar que aqui no Reta Meraglim, da transgressão dos espiões, ele explica um pouquinho o que o povo estava chorando, o que eles estavam argumentando no choro deles. E olha o que está lá na Parashat Dvarim, que vocês disseram na porta da tenda de vocês, vocês choraram e vocês disseram: Deus tirou a gente do Egito porque ele odeia a gente. Ele quer matar a gente, por isso que ele tirou a gente do Egito, por ódio. Ele odeia o povo judeu, ele quer matar o povo judeu, por isso que ele tirou a gente do Egito. Quer dizer, todos os milagres, todas as bondades, tudo que está acontecendo, as 10 pragas, a abertura do mar, o maná, Zananeia, Cavoda, o poço de Miriam, todos os milagres, sabe por quê? Porque Deus odeia a gente, ele trouxe a gente só para matar a gente aqui. Quer dizer, é uma falta de Akaratatov, um mínimo de gratidão, de reconhecimento. Esse povo não merece a terra de Israel. Um povo que não sabe reconhecer as coisas boas, um povo que não sabe agradecer as coisas boas e constantes que Deus está o tempo inteiro fazendo, esse povo não merece entrar na terra de Israel. Então, de novo, muito fácil apontar o dedo para essa geração e a nossa geração e nós mesmos. Quer dizer, em vez de apontar o dedo para o povo judeu, tentar olhar na nossa vida. A gente é agradecido para Deus, a gente sabe agradecer, a gente sabe reconhecer, a gente sabe enxergar as bondades de Deus, mesmo quando tem dificuldades envolvidas. Esse era o teste dos Meraglim, eles viram coisas ruins, eles viram pessoas morrendo na terra de Israel. Opa, peraí, por que você não interpretou de forma positiva? Mas Deus, como que eu vou interpretar? Olha, 2 conseguiram, o Yoshua bin Nun e o Caleb, os 2 conseguiram ver o lado positivo. O Caleb falou: gente, a gente vai conseguir, Deus está com a gente, para de ter medo, não precisamos ter medo de nada, a gente vai entrar na terra de Israel. Então não precisava ter reclamado, não precisava ter medo, a terra é maravilhosa, olha os frutos da terra, olha o tamanho dos frutos que foram trazidos. Essa é a fartura, Eretz Avat Halav Udvash, uma terra onde flui o leite e o mel. A gente não precisa ter medo, a terra é boa e Deus vai estar com a gente, não precisa ter medo de nada. Então, esse erro do povo, então, já dá para entender um pouquinho mais essa falta de akaratatov, de reconhecimento, de agradecimento. Isso é muito grave. Deus está mostrando o quanto ele despreza esse tipo de coisa. Pior, uma das piores midot, dos piores traços de caráter, alguém ser ingrato, está recebendo bondades e não saber enxergar, não saber agradecer as coisas boas que a gente recebe. Vamos ver um outro ponto aqui, talvez para ajudar a entender um pouquinho melhor os erros aqui do povo judeu e também como a gente fugir, como a gente não cair exatamente no mesmo erro. De novo, se a gente consegue enxergar nos Meraglim os erros, será que a gente consegue enxergar na nossa vida os mesmos erros também, a mesma falta de akaratatov, a mesma forma de se enrolar nas nossas justificativas para acabar errando e achar que a gente está fazendo uma grande mitzvah, quando, na verdade, a gente está fazendo uma grande transgressão. Então, olha que interessante. A gente sabe que Moshe, ele mandou o seu grande Talmid, Yoshua, que na época ele ainda se chamava Osheia. Então, esse Talmid Muvak, o que é um Talmid Muvak? Aquele que está grudado no seu Rav, ele quer respirar o mesmo ar do seu Rav. Ele sabe que Moshe Rabbeinu
cada palavra dele são pérolas, são diamantes, são pedras preciosas raríssimas. Eu quero pegar cada palavra. Então, mesmo quando Moshe Rabbeinu, ele vai subir no Har Sinai, Deus fala, ninguém pode ir junto com você, mas a Torá fala que o Yoshua foi junto. Por que o Yoshua foi junto? Peraí, até onde pode o Yoshua foi? Chega o momento, Moshe fala, Yoshua, Adkan, até aqui, você não pode mais vir comigo. E o Yoshua ficou e montou acampamento lá. Peraí, por quê? Porque eu quero aproveitar até o último segundo e quando Moshe estiver descendo, eu já vou começar a aproveitar antes do resto do povo. Eu não quero perder uma gota da Torá de Moshe Rabbeinu. Esse era o amor que o Yoshua, e por isso ele foi escolhido como próximo líder do povo judeu. Então, o Osheia, que vai virar o Yoshua, ele foi um dos 12 Meraglim. Só para a gente ter ideia do nível dos Meraglim, o Ramban, o Nachmanides, ele fala que a lista dos Meraglim, que aparece no comecinho da nossa Parashá, está em ordem de grandeza dos Meraglim. O Kalev era o terceiro da lista e Yoshua era o quinto. Tem pessoas maiores, mais tzadikim ainda, do que o Kalev, do que o Yoshua, e esses são os homens que Moshe escolheu a dedo para mandar para Eretz Israel. Então, está escrito que Moshe ele estava muito preocupado com o Yoshua e ele rezou para que o Yoshua fosse salvo desse teste dificílimo e a materialização da tefilá de Moshe Rabbeinu foi o acréscimo da letra Yud. E, na verdade, os nossos sábios falam que esse Yud era de Sará, que era Sarai, e virou Sará. Então, esse Yud, ele foi, entre aspas, emprestado aqui para o Yoshua. Por que que justamente o Yud de Sará não é só uma brincadeira? Ó, tá sobrando uma letra Yud, vamos trazer para cá, vamos... Não, óbvio que não é por acaso, não é só porque lá sobrou um Yud, então a gente vai usar aqui esse Yud da Sará. A Sará, ela tinha uma nobreza. A Sará, ela tem aqui a realeza dentro dela. O Yoshua, ele era uma pessoa extremamente humilde. A humildade é a melhor característica de todas que um ser humano pode ter. O livro Orchot Tzadikim, ele começa, ele fala sobre todas as midot do ser humano, ele começa justamente da Gavá, o orgulho. Ele fala, essa é a pior de todas. Então, quer dizer, se o orgulho é a pior dos traços de caráter, a Navá, a humildade é o melhor traço de caráter que um ser humano pode ter. Muito difícil alguém ser humilde de verdade, quer dizer, humilde da boca para fora, humilde nos atos externos, tem um monte de gente. Humildade interna, humildade verdadeira, a gente está estudando no Tanakh, muitos dos Shoftim que tinham uma humildade verdadeira, o Shaul Amelech, David Amelech, a gente vê no dia a dia deles o que é ser humilde. Moshe Rabbeinu, ele prefere manchar o nome dele do que parecer um Hilul Hashem, parecer que Deus está errado no julgamento dele. Quer dizer, atos de grandeza que a pessoa não está preocupado com a sua própria honra, ele está muito mais preocupado com a honra de Hashem. Então, ele vai ter essa humildade. O Yoshua era extremamente humilde e Moshe ele ficou com medo, porque a humildade é o melhor traço de caráter, mas como falou Orchot Tzadikim, tem que tomar muito cuidado, porque todos os traços de caráter, mesmo os melhores, eles também têm um lado negativo. E mesmo os piores traços de caráter, dá para ser usado também de uma forma positiva. Até a chutzpah, por exemplo, o descaramento, também pode ser usado. Seja askenamer, seja descarado como a pantera, como o tigre. Quer dizer, para estudar a Torá, você tem que ser descarado. Ah, eu vou ficar com vergonha, eu não vou perguntar nada para o Rav, que eu tenho vergonha, vai ficar sem saber. Essa hora tem que ser descarado. Usa o descaramento para aprender, para perguntar, para questionar, para poder se aprofundar cada vez mais na Torá. Então, a gente precisa usar todos os traços de caráter. A humildade, toma cuidado. Por quê? Porque a pessoa muito humilde, ele vai querer dar voz para os outros. Aqui não é lugar de ficar dando voz para os outros, porque os outros vão ser Echaim, vão começar a falar mal da terra de Israel, vão começar a falar mal de Deus. Quer dizer, no Sefer Dvarim, a gente falou que eles começaram a chorar, Deus odeia a gente. Então, como assim? Você vai ficar quieto agora? Ah, não, mas eu sou humilde, não vou brigar com todo mundo e ter essa humildade, pode jogar contra aqui. Então, Moshe Rabbeinu estava preocupado especialmente com o Yoshua. Primeiro, o Hilul Hashem, que ia ser o grande talmid dele,
o talmid mais próximo, o aluno mais próximo dele, vai tropeçar aqui, vai ser um Hilul Hashem muito grande, então ele vai rezar pelo Yoshua. Fora isso também, quando começa a expedição, quando começa o passeio aqui, entre aspas, eles foram Latur, daí que vem o tour, turismo, fazer um city tour, vem aqui da Lashon da Torá, Latur et Haaretz. Eles foram lá visitar a terra, espionar a terra, trazer informações sobre a terra. Está escrito que ele parou em Hebron. Então, está até agora falando no plural, eles entraram pelo sul, eles subiram e ele parou em Hebron. Quem é ele? O Caleb, quer dizer, o Yoshua, o Moshe rezou por ele, se materializou essa tefilá através do Yud, da Sará, dando força para ele. Olha, você é humilde, mas agora você vai precisar de força também, não só de humildade. Vem a realeza de Sará aqui passar para o Yoshua e também agora o Caleb, ele vai sozinho, quer dizer, o Caleb, por que Moshe não rezou por ele? Uma das explicações é porque ele era casado com uma tzadiká gigantesca, ele era o marido de Miriam, a tzadiká, a Miriam a Neviá, uma profetisa, quer dizer, pelos méritos da esposa tzadiká dele, eu estou tranquilo com o Caleb. Então Moshe não rezou pelo Caleb, mas o Caleb não quis se apoiar nos seus méritos, ele para em Hebron, ele sozinho, se separa do grupo, ele vai para Hebron. O que tem em Hebron? O túmulo dos nossos patriarcas. Ele vai fazer tefilá no túmulo de Abraão, Yitzhak e Yaakov e pedir proteção para que ele não caia no plano dos espiões, não caia aqui nesse erro absurdo que os espiões fizeram de falar mal da terra de Israel. Mas aqui é interessante, quer dizer, o que salvou, então, o Yoshua e o Caleb foi a tefilá. No final das contas, mais uma vez, a gente tem uma comprovação, a força da nossa tefilá. Tudo depende da nossa tefilá. E como a gente mesalzel, como a gente despreza, infelizmente, como a gente faz tefiló com o piloto automático ligado, a gente faz da boca para fora, já olhando no relógio, estou atrasado, preciso ir embora. Como a gente despreza esse potencial, foi a tefilá que salvou o Yoshua e o Caleb de tropeçarem aqui junto com os outros meraglim. Então, o que aconteceu? Tem uma Guemará em Masechet Brachot, fala o seguinte, tem uma aparente contradição do que foi falado até agora com o que está escrito no Talmud. O Talmud fala, Akol min hashamayim, chutz mirat shamayim. Tudo depende dos céus, fora o temor aos céus. O que significa isso? Deus, ele controla tudo que acontece na nossa vida, se a pessoa vai ter dinheiro, não vai ter dinheiro, se vai ter sabedoria ou não vai ter sabedoria, se vai ter saúde ou não vai ter saúde, tudo isso, a kol min hashamayim, com exceção do temor a Deus. Chutz mirat shamayim, isso é escolha nossa, isso é o livre-arbítrio. Como que eu vou tomar as decisões? Se eu vou fazer escolha certa ou escolha errada. Deus não pode escolher pela gente, senão não tem mérito nenhum. Deus quer dar para a gente o mérito, então ele dá para a gente essa possibilidade de eu escolher, da possibilidade de fazer o que é correto e eu vou ter a recompensa se eu escolher o que é correto. Então, o que acontece? Quando a gente reza para que a Hashem ajude com as coisas que não estão sob o nosso controle, então dá para entender, eu peço para Deus saúde, eu peço para Deus sustento, porque depende dele, não depende de mim. Olha, eu posso me arrebentar de trabalhar, eu posso me arrebentar de tomar remédio e de fazer estadlut, fazer o meu esforço. Se Deus não liberar lá de cima, esquece. Pode trabalhar quanto você quiser e tomar o remédio e ir no médico, tudo tem que ser liberado lá de cima. Então, faz sentido, não depende de mim, eu vou rezar para Deus. Eu vou rezar para o dono da saúde, para o dono do sustento, para que ele me mande saúde, para que ele mande sustento, para que ele me ajude. Mas, para que adiantaria rezar para não fazer uma transgressão? A transgressão depende de mim. A kormina shamayim chutz mirat shamayim. O temor a Deus depende de mim, não depende de Deus. Eu vou rezar para Deus, Deus vai responder. O que você está me pedindo? Isso é a tua parte. É isso que eu te dei o livre-arbítrio. Para que você está rezando para não cair numa transgressão? Não faz a transgressão. Então, quer dizer, parece uma contradição eles terem rezado e a tefilá ter salvado eles de fazer a transgressão. Peraí, estava na mão deles, não estava na mão de Deus. O que eles estavam pedindo exatamente na tefilá e que parece que eles foram atendidos
e isso que salvou ele. Então, o Rav Yosef Haim, de Bagdá, mais conhecido como o Ben Ishai, Zecher Tzadik Livrachá, ele fala que tem duas maneiras de uma pessoa cair numa transgressão. Então, prestem muita atenção de novo. A gente não está lendo aqui um livro de Lashon Hara dos Meraglim, mas não é a Parashá, vamos soltar o Lashon Hara dos Meraglim, não. A gente está lendo uma Parashá para aprende com o erro dos Meraglim, para trazer para a tua vida, para a gente tentar procurar aonde a gente pode estar errando exatamente a mesma coisa que os Meraglim erraram. Então, duas formas que uma pessoa tem de transgredir. Pode ser que uma pessoa ela tem claridade total que é errado o que ele vai fazer, mas movida pelos desejos, ela vai acabar tropeçando, mas ela tem consciência total. Ela pode até buscar justificativas, mas no fundo, aquela história que eu falei no começo da aula, de uma pessoa que estava com vontade de comer uma coisa não kasher, e isso foi levando ela para transgressões mais graves. Ela tinha consciência plena que tudo que ela está fazendo, cada passo que ela estava dando, ela estava fazendo uma transgressão. Era claro, quer dizer, não era que ela estava sendo enganada pelo Yetzer Hara, o Yetzer Hara do desejo acabou pegando essa pessoa e levando ela até transgressões gravíssimas, até realmente situações que precisou de muita ajuda de Hashem para salvar essa pessoa. Mas essa pessoa tem consciência, essa pessoa ela sabe que ela está fazendo uma transgressão. Então, isso é uma maneira. Mas tem uma outra maneira de pessoas transgredirem quando o Yetzer consegue obscurecer o intelecto dessa pessoa, a capacidade de discernimento de uma pessoa, e a pessoa começa a encontrar brechas aqui para acreditar que uma transgressão é, na verdade, uma mitzvah. Então, esse segundo é muito mais perigoso. Por quê? Porque a primeira forma de transgressão, a pessoa sabe que ele está fazendo uma coisa errada, e Bezrat Hashem, se ele tiver um choque de realidade, quem sabe quando chegar naqueles discursos de Rosh Hashanah, Yom Kippur, da balança, quem sabe essa pessoa vai fazer tshuva, porque no fundo ele sabe que ele está fazendo uma coisa errada, ele caiu no Yetzer Hara dos desejos dele, mas isso tem uma grande chance dele fazer tshuva. Só que o segundo tipo de transgressão é perigosíssima, porque a pessoa pode passar uma vida inteira fazendo coisas erradas, achando que ele está fazendo a coisa certa. Quer dizer, ele pode se auto-enganar, ele pode obscurecer a capacidade de escolha a ponto dele achar que ele está fazendo a coisa certa, mesmo quando ele está fazendo uma grande transgressão. Então, esse conceito que a gente falou, Akol min hashamayim chutz mirat shamayim, isso vale para o primeiro tipo de transgressão, quer dizer, uma transgressão aberta, uma transgressão, você sabe que é errado, usa teu temor a Deus para não fazer. Ah, mas eu estou com vontade, eu estou com desejo, mas usa teu temor a Deus. Não adianta, aqui não adianta rezar, está na tua mão. Deus te deu o livre-arbítrio. Você pode até rezar para Deus te dar mais força, para Deus te ajudar, mas tem que saber que, no fundo, em última instância, está na tua mão. Então, quer dizer, aqui não teria tanto propósito ficar rezando para Deus para te ajudar a fazer o que você tem força para fazer, porque Deus te deu o livre-arbítrio. Em última instância, mesmo que a pessoa ela pode ter sido levada por outra pessoa, pode ter sido levada por um desejo momentâneo, mesmo assim, em última instância, ele tinha livre-arbítrio e ele vai ser julgado por isso. Mas, olha que interessante, quando a pessoa ela acredita que é uma mitzvah, então ela já não está usando mais o livre-arbítrio dela de uma maneira correta, já não é mais algo que está na mão dela. Essa enganação, essa confusão mental já não é mais o uso do livre-arbítrio. Isso funciona a nossa tefilá. Quando a gente reza para Deus, Hashem, me dá claridade, me ajuda a tomar as decisões corretas, eu estou com medo de estar errando, me ajuda a fazer o que é certo de verdade e não o que eu acho que é certo, essa tefilá funciona. Por quê? Porque isso não choca com o livre-arbítrio do ser humano. Eu tenho livre-arbítrio, mas eu estou confuso exatamente o que é para eu fazer nesse momento, e eu peço para Hashem que ele me ajude a ter a claridade necessária para aí sim poder usar o meu livre-arbítrio para tomar a decisão correta. Então, o Yoshua e o Kalev,
eles não estão passando pelo primeiro teste. Não é que, ai, que vontade de falar mal de Eretz Israel, eu preciso me segurar. Não é nada disso. Quer dizer, não era um erro, como a gente falou. Estamos falando de Dora Deá, uma geração de pessoas gigantes que receberam a Torá pessoalmente no Har Sinai. Estamos falando de 12 tzadikim, eles são chamados de Anashim. Urashi fala, Anashim é um título de grandeza, só pessoas grandes são referidas na Torá como Ish, como Anashim. Então, os Meraglim, eles são chamados de Anashim no começo da Parashá, eles eram pessoas muito grandes. Então, como que eles erraram? Fala o Ben Ishai, olha que incrível, eles começaram a ficar com medo quando eles viram a terra de Israel. Olha como o Yetzer Hará ele trabalha para confundir a nossa cabeça. Eles entraram lá em Eretz Israel, uau! Eles viram Eretz Avat Halav Udvash, eles viram as frutas, eles viram a grandeza daquela terra, eles ficaram com medo. O povo judeu vai entrar nessa terra, não porque é a terra que Deus prometeu e é a terra onde eu posso cumprir as mitzvot, e é o lugar que é o centro da criação do universo. Não, eles vão entrar porque eles querem a parte material da terra, eles querem aproveitar dessa terra, eles vão entrar com as kavanot erradas, com as intenções erradas. Vamos ajudar o povo judeu, vamos falar mal da terra, vamos começar a falar que essa terra é horrível, que essa terra não tem brachá nenhuma, e aí o povo vai falar, a gente não quer saber, a gente vai entrar mesmo assim, Lechem Shamayim, porque Deus deu para a gente essa terra. Então, quer dizer, essa foi a racionalização. Olha que incrível que o Ben Ishai ele está mostrando para a gente. É possível fazer uma das piores averotes da história do povo judeu através da racionalização que eu estou fazendo o que é o correto. Quer dizer, eles estão lá com essa intenção que eu vou fazer Lechem Shamayim, mas no fundo era o Satan, era o Yetzer Hará que estava induzindo eles a entrar no caminho errado. Então, foi por isso que Moshe ele rezou com sucesso pelo Yoshua, para que ele fosse protegido desse tipo de racionalização, de começar a justificar as transgressões, e é por isso que o Caleb também, através das filot que ele fez no túmulo dos nossos patriarcas lá em Hebron, Abraham e Isaac e Jacob protegeram ele de não começar a entrar nesse tipo de racionalização. A terra é boa, vocês vão falar exatamente como é a terra, vocês vão levar o povo judeu a entrar na terra de Israel e não começar a entrar nesse tipo de erro absurdo de racionalizar que a transgressão, na verdade, é uma grande mitzvah. Então, um ponto que a gente vai levar para a vida dessa paraxá, que a gente precisa sempre fazer esse resbon, é que esse cálculo tem duas maneiras da pessoa transgredir, uma de forma intencional e outra de maneira não intencional, mas a pessoa começa a racionalizar, procurar justificativas para ir para o caminho errado, achando que está indo no caminho certo. Segundo, é muito mais grave, é muito mais perigoso, é capaz da pessoa levar uma vida inteira sem acertar o caminho dela, achando que ela já está fazendo mitzvot, achando que eu já, Baruch Hashem, estou fazendo o que é certo. Tem uma história interessante que teve o Rav Bunim, Zecher Tzadik Libraha, ele tinha filas para entrar na sala dele, filas gigantescas, e as pessoas queriam pedir brachot. Hoje em dia também, todos os Gedolei Hador têm filas, tem pessoas que passam o dia inteiro esperando para pedir uma brachá, para fazer uma pergunta, para algum pedido, assim, tem uma esposa que está com dificuldade de dar luz, ou outro que não está conseguindo a esposa, não consegue engravidar, dá uma brachá para mim. Então, Baruch Hashem, toda a nossa história sempre tiveram Gedolei Hador, grandes da geração que eram procurados pelo povo para dar brachot, para dar conselhos, para responder perguntas difíceis, que a gente precisa de muita Torá para responder, e assim era o Rav Bunim também. As filas na casa dele eram filas extremamente longas. Teve uma vez que a fila ela estava muito longa, as pessoas começaram a ficar um pouco incomodadas, então começa aquele empurra, alguém lá de trás empurrou, e as pessoas da frente empurraram de volta, e um homem começou a se exaltar e começou a gritar lá no meio, e o Gabai, que era a pessoa que controlava quem entra, quem não entra, ele viu o cara gritando lá, não teve dúvida, foi até o cara e deu-lhe um tapa na cara, e quando todo mundo viu aquela cena, silêncio total,
todo mundo comportado na fila, e o Gabai ficou orgulhoso, ó, Baruch Hashem, vou usar mais esse método, esse tapa na cara, resolveu aí, todo mundo acalmou na hora, remédio santo, vou usar agora toda vez. E assim foi a manhã toda, as pessoas entrando muito mais tranquilas depois daquele tapa, e chegou na hora de Minha, na reza da tarde, e já tinham 10 pessoas no Minyan, e o Gabai está esperando o Rav Bunim dar ordem para começar a reza, e começa a passar 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, e o Rav não se mexe. Então o Gabai fala, Rav, já temos um Minyan aqui, a gente não vai começar, e o Rav fala, a gente não tem Minyan ainda. E o Gabai fica confuso, começa de novo a contar, peraí, Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, Hamotzi lechem min haaretz. Não, tem 10. A gente sabe que não pode contar diretamente, muita gente conta com Hamotzi lechem min haaretz, são 10 palavras, obviamente não usando o Shem Hashem, mas assim a gente conta se tem 10 pessoas, Hamotzi lechem min haaretz dá exatamente 10 palavras, 10 pessoas. Falou, Rav, acabei de contar, tem 10 pessoas aqui. Ele falou, não, a gente não tem minyan ainda. Rav, eu contei já algumas vezes. Ele começou a ficar confuso. Ele falou, será que eu estou vendo o Estou vendo um anjo aqui? Rav, Baruch atah Hashem, Hamotzi lechem min haaretz. Tem 10 aqui, Rav. O Rav vira para ele com tristeza nos olhos e fala, um Yehudi que dá um tapa na cara do outro não conta para minyan. Você não conta para minyan. A gente não tem minyan porque você não conta. Então, olha que incrível. Esse Gabai está se achando tzadik, ele descobriu o segredo para organizar a fila. Você não conta para minyan, você fez uma transgressão horrível. Você não fez uma mitzvah. Então, olha como o Satan, ele engana a gente. A gente acha que eu estou fazendo uma mitzvah e, no fundo, a pessoa está fazendo uma grande haverá. Então, o Rav Chaim Volozhner, Zecher Tzadik Livrachá, ele fala que, na verdade, toda essa falta de claridade, quando que isso surgiu dentro do ser humano? Desde o reto de Adam Arishon, quando o Adam Arishon, ele comeu do fruto, o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, Pri Etz Adat Tov Verá. Dat significa conhecimento, mas Dat também significa conexão. Quando ele comeu esse fruto, ele conectou o bem e o mal. Ele jogou para dentro dele o mal, quer dizer, o mal era uma coisa externa, era uma coisa muito clara, é muito fácil apontar o mal, ele jogou o mal para dentro dele. Agora isso tudo misturou e a pessoa pode viver uma vida inteira achando que ele está no caminho correto e ele está fazendo uma grande haverá. A pessoa acha, eu conheço muitas pessoas que infelizmente falam, não, Deus está muito contente comigo, a pessoa não cumpre Torá, não cumpre mitzvot, a pessoa não faz nada do que Hashem deixou explícito na Torá, mas a pessoa todo dia acorda tranquila que Baruch Hashem, eu sou uma boa pessoa. Mas peraí, o que é ser uma boa pessoa? Quem define o que é ser uma boa pessoa? Então, infelizmente, tem muitas pessoas que acham que estão sendo boas pessoas, que estão no caminho correto, mas nem começaram ainda a andar no caminho correto, mas o Yetzer Hará trouxe esse mal para dentro da gente para misturar no nosso coração. Então, quer dizer, o exemplo, já algumas vezes a gente já usou esse exemplo impressionante, né? Como a gente não tem essa falta de claridade quando interessa para a gente, né? Se alguém oferecesse dinheiro para a gente falar mal de alguém, olha, se você subir lá no palco e falar lashon hará de alguém que você não gosta, eu te dou R$ 100. Não, Deus me livre. Eu vou subir no palco, vou falar mal de alguém em público. Não, R$ 100. Não, eu te pago R$ 1.000. R$ 1.000 para você subir lá e fazer um lashon hará. Não, Deus me livre. R$ 10.000. R$ 100.000 eu te dou para você subir lá e fazer um lashon hará. Se chegar em 1 milhão, a gente fecha. Mas, quer dizer, o que significa isso? Por que você não aceita? Não, Deus me livre, vou fazer uma transgressão de fazer lashon hará, dinheiro nenhum do mundo. Ama Hashem com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses, com todo o teu dinheiro, gasta todo o teu dinheiro para não fazer uma única transgressão. Como eu vou subir lá e vou fazer lashon hará? Mas peraí, você faz lashon hará o dia inteiro de graça. Agora que você pode ganhar dinheiro para fazer lashon hará, você não vai fazer? Por que a gente faz lashon hará de graça e não faz lashon hará por dinheiro? Qual é a diferença? Quando alguém está oferecendo dinheiro e falando, vai lá e faz a transgressão,
A transgressão está muito clara, está materializado na nossa frente. Deus me livre de fazer uma transgressão, Deus me livre de fazer um Lashon Hará. A gente sabe que o Beit HaMikdash foi destruído por causa do Lashon Hará. Tem 4 grupos de pessoas que não vão receber Pnei Ashkinah. Deus não vai receber essas pessoas nem no Lamabá. Um deles são os Balei Lashon Hará. Deus me livre, eu vou fazer um Lashon Hará por nenhum dinheiro do mundo. Mas você faz Lashon Hará o dia inteiro. Você fala do teu vizinho, você fala do teu cunhado, você faz Lashon Hará do teu chefe. Peraí, o que mudou? Não, não, não. Quando eu estou falando do meu chefe, você falou Lashon Hará, mas meu chefe é diferente. Meu chefe é um rachá. Né? Meu chefe se encaixa. Eu lembro que há muitos anos eu vi lá no Hafetz Haim, ele fala que de Irechaim pode falar. O meu chefe era Rachá, certeza que dele pode falar. Não, não, meu cunhado, não. Tá? Cunhado ele merece. Se Lashon Hará, não é nem Lashon Hará, é verdade o que eu estou falando. Peraí, Lashon Hará, se é verdade também, o que muda? Quer dizer, o Lashon Hará é quando é verdade. Se é mentira, vira Motzi Shemra, é ainda mais grave. Então a gente começa a racionalizar. Por que o dia inteiro a gente faz Lashon Hará? Porque eu estou racionalizando. Não, não, na verdade não é. Não, isso deve ser que é permitido. A gente acaba fazendo Lashon Hará sem prestar atenção. O Yetzer Hará o tempo inteiro. A gente não trabalha o tempo inteiro, mas o Yetzer trabalha. O Yetzer não cansa. Mesmo quando você vence aqui uma transgressão, vem o Yetzer tentar te derrubar de novo. E a principal forma de atuação do Yetzer Hará é a confusão. Não dá para a gente a claridade. Como a gente faz para ter claridade? Primeira coisa, tefilá, a gente falou, não despreza tefilá. Tefilá é o que a gente tem de mais sagrado, é a nossa maior ferramenta de conexão com o Criador do mundo. Pede para Hashem claridade. O primeiro pedido que a gente faz todos os dias na Midá, a gente faz 3 brachot de louvor para Hashem. Quando a gente chega nas 13 brachot de pedidos, o primeiro pedido é dat. Deus, me dá discernimento, me dá entendimento, por favor, Deus. Se eu estiver fazendo qualquer coisa errada por desconhecimento, abre meus olhos. Já me aconteceu, impressionante. Eu tinha uma dúvida de uma coisa se era proibido, não, isso no começo da minha chuvá, e no fundo, eu não queria escutar que era proibido. Queria escutar que era permitido. Eu não sabia, realmente, eu nunca tinha escutado que era proibido. Eu comecei a rezar para o Hashem, por favor, se realmente for proibido, me dá um sinal, me revela isso no dia. Eu entrei numa aula e o rabino falou, fazer isso é proibido pela Torá e é gravíssimo fazer isso pela Torá. Olha que incrível. Você pede para Hashem, ele te manda, ele te ajuda. Pede claridade, Hashem, eu quero cumprir a tua vontade, mas eu não sei toda a Torá ainda. Bezrat Hashem, um dia eu quero saber toda a Torá. Às vezes eu me engano com o meu Yetzer Hará. Hashem me ajuda, me ilumina, me salva desse tipo de Yetzer Hará. Quer dizer, onde está claro, eu vou lutar. Eu posso até rezar para Hashem me dar mais força, mas está na tua mão. Mas Hashem me dá, por favor, esse discernimento para eu não cair nesse Yetzer Hará da enganação, para eu não achar que eu estou vivendo a vida perfeita e ainda falta muito ainda para eu crescer. E o Yetzer Hará vem me botar na cabeça que está ótimo. Você já cresceu tanto. Olha, a maioria das pessoas está abaixo de você. Não precisa se esforçar mais. Olha só o Yetzer entrando. Dá para você crescer muito mais. E daí que os outros estão abaixo? O teu potencial não tem nada a ver com os outros. Vai crescer, vai fazer mais coisas, vai chegar num nível mais elevado. Então, a gente tem que rezar muito para Hashem, pedir ajuda. Também a gente pode se apoiar no que os nossos sábios eles escrevem para a gente no Pirkei Avot, aceleharav, se aconselha com alguém de fora, quer dizer, eu tenho meus subornos, eu queria acreditar que aquela transgressão não tem problema, porque negiot, eu tenho meu suborno, eu tenho minha vontade que não seja proibido, mas o Rav não tem esse mesmo suborno que eu, ele vai me ajudar. Então, se a gente se aconselhar, Rav, eu estou com uma dúvida, isso é certo, aquilo é certo, não só alahot, quer dizer, alahot é a parte mais fácil, mas decisões de vida, às vezes é muito difícil a gente tomar as decisões corretas. Às vezes uma conversa com o Rav, que está olhando a coisa de fora, pode trazer muita claridade, ele não tem esse suborno, ele pode ajudar a gente a ter mais claridade. Então, quer dizer, saber se aconselhar, saber fazer tefilá, estudar a Torá, a gente tem que estudar. Quer dizer, óbvio que é menos grave quando a gente faz um erro por ignorância, a gente não conhecia, mas a Hashem vai perguntar para a gente por que você não abriu o livro e estudou. Quer dizer, até quando a gente pode jogar a culpa na ignorância? E por que você não fez nada contra a ignorância? Tem que saber, tem que estudar.
o Hafetz Haim, ele fala, quem nunca estudou a Mishnah Brurá, o Hele Gimel, a parte Gimel que fala sobre Shabbat, talvez nunca fez o Shabbat como deveria, porque tem muitos detalhes, tem muitas nuances aqui na Halahá, que se a gente não estudar, a gente não vai ficar sabendo. Então, estudo, filá e se aconselhar com os Rabanim são as três armas para a gente fugir desse Yetzer Hará, da enganação. O mal e o bem, eles podem estar misturados, mas a gente pode separar e a gente, Bezrat Hashem, se a gente se esforçar, a gente vai conseguir sempre andar nos caminhos corretos. Shabbat Shalom.